Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Imob Legal. Hoje estamos com a presença do ilustre tributarista, contador e advogado Elcio Ghiotto. Nós vamos falar sobre a nova lei que mudou a alíquota sobre o ganho de capital na venda do imóvel. Eu gostaria de apresentar aqui e agradecer também a presença do Ghiotto, né? Vou passar um pouquinho do currículo dele. O Ghiotto hoje é empresário, contador, advogado, mentor de centenas de tributaristas de todo o Brasil. Tem mais de 22 anos de experiência na área contábil tributária, mais de 920 milhões, é isso, Ghiotto? Sim. De créditos levantados. Atuou durante 11 anos na KPMG, nos escritórios de São Carlos, Goiânia, Ribeirão Preto e é sócio da Frignani Advogados, da Ghiotto Educação e Negócios, idealizador do projeto Educação Tributária Prática Tributarista 360. Ou seja, é uma pessoa de grande peso, grande experiência, pessoal, que vai contribuir muito com o nosso podcast para falar sobre essa nova alteração da lei, né, Ghiotto, que fala sobre ganho de capital na venda dos imóveis. E, enfim, vai ser muito rico esse podcast. É para vocês que dentro do mercado imobiliário, dentro da indústria de construção civil, possa absorver todas essas informações. Agradeço a todos. Gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, curtissem, para a gente produzir conteúdo. E também, se tiver alguma sugestão, alguma opinião, deixar nas descrições, alguma dúvida, tá bom? Ghiotto, agradeço mais uma vez a sua presença. Queria muito que você falasse sobre a sua área de atuação, sobre a sua vida profissional, antes de a gente começar nosso bate-papo aí sobre o tema. Maravilha. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. Então, como você me apresentou aí, prazer a todos. Meu nome é Elcio Ghiotto. Eu estou no mercado tributário já há bastante tempo. Atuo há 23 anos no mercado tributário, com consultoria tributária. Então, não sou que pese eu ser advogado, não atuo em contencioso tributário. E a consultoria tributária é a minha área de atuação desde sempre. Tenho um projeto educacional, que é um projeto voltado para cursos online, mas o que a gente tem de mais forte é a nossa comunidade, a mentoria tributária, onde nós temos ali centenas de profissionais que discutem essas questões tributárias do dia a dia. Por exemplo, essa é uma alteração recente que nós já discutimos dentro da nossa comunidade. Então, essa comunidade ela é para que os profissionais, os empresários estejam sempre atuantes e atualizados nessas novas mudanças, porque o mercado tributário é dinâmico, tem mudanças toda hora, praticamente todos os dias. Então, quem estiver aí desatualizado acaba ficando fora do mercado. Então, eu tenho tanta parte empresarial, de atendimento de clientes, mas tenho também essa área de educação voltada para o mercado tributário como um todo. Pessoal, o Ghiotto, passa suas redes sociais para quem tiver interesse em compartilhar a sua rede, curtir, seguir você, acompanhar seus cursos. Você fica à vontade. Tá bom. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas se quiser passar também ao vivo aí. Perfeito. Vocês me encontram no canal do YouTube, eu tenho um canal do YouTube, @Elcio Ghiotto, no Instagram, @Elcio Ghiotto, LinkedIn, então todas as minhas redes sociais, @Elcio Ghiotto. A gente também tem um canal do YouTube voltado para o mercado educacional tributário. Então, todas as terças e sextas-feiras a gente tem vídeos novos no canal. E a gente tem uma aula ao vivo no canal do YouTube todas as terças às 9 horas da manhã, 9 e 7 da manhã. E fazemos todas as publicações diárias ali com atualizações do mercado tributário ali no meu Instagram, que também é todas as redes, @Elcio Ghiotto. Bacana, pessoal. O Ghiotto é uma pessoa muito experiente. Vale a pena seguir as redes sociais dele. Inclusive, eu já participei, fui convidado de uma palestra que você fez, né, Ghiotto? Sim. Onde teve vários profissionais de várias áreas falando sobre cada segmento. Então, é muito importante. E a ideia do conteúdo de estar produzindo Imob Legal é trazer pessoas do mercado. Não a gente falar apenas de doutrina ou legislação, né, Ghiotto? Trazer a pessoas que já... prático. Caso prático, vivências, pessoas que têm conhecimento, né? E como saber solucionar aquele ponto, tá? Pessoal, que nem nós dissemos no começo do podcast, teve uma alteração da lei agora, né, para a questão de ganho de capital na venda do imóvel, tá? Que hoje a alíquota, depois o Guilherme vai colocar aí para gente a alíquota como funciona hoje, tá? 15, a média até 5 milhões é 15%, né, Ghiotto? Vai me corrigindo aqui que eu tô com a minha colinha aqui, né? E de 17,5% de imóveis de 5 milhões para até 10 milhões, 20% de imóveis de 10 milhões para 30 milhões, e imóveis acima de 30 milhões, 22,5%. Ou seja, é o ganho de capital. Se você compra um imóvel por 100,
e depois se você vende por 200, esse imposto incide sobre o lucro. Com a nova lei, pessoal, o governo até dezembro de 2024, ele dá a oportunidade de você fazer essa valorização desse imóvel e aí você tem que pagar o imposto de 4%. Né? Aí fica a grande pegadinha aí da lei, que tem as letras minúsculas ali, Sim. que a gente tem que observar. O que você tem para falar sobre isso, Guioto? Na verdade, esse é um projeto de lei que já tem, ele já vem sendo discutido há muito tempo, já tiveram algumas situações em que ele foi proposto, mas essa é a primeira vez, pelo que eu lembro, que ele passa com essas regras que, se a gente analisar de uma maneira mais profunda, se tornam pegadinhas aí para os contribuintes. Esse é um assunto que poucas pessoas dominam, que é o ganho de capital na venda de imóveis. Então, nós temos aí, como você bem comentou, ganhos até 5 milhões, que normalmente as vendas de imóveis têm um ganho aí até 5 milhões. É claro, a gente tem casos de ganhos acima de 30 milhões, mas gira em torno de 15% os ganhos até 5 milhões. O projeto de lei, ele tem uma roupagem legal, aparentemente, mas na hora que você vai aprofundar, você consegue vislumbrar algumas pegadinhas e muitas vezes essa antecipação do imposto vai virar um prejuízo para o contribuinte. Acho que é legal a gente falar que nós temos várias outras formas de desoneração na venda de imóvel. Então, muita gente desconhece isso. Acha que, eu comprei um imóvel por 100, vou vender por 500, o meu ganho de capital é a diferença de 500 menos 100. Não é assim que funciona na prática. Por quê? Porque depende muito da data de aquisição, depende muito se você vai aplicar esse dinheiro da venda do bem em outros imóveis, na compra de outros imóveis. Se for seu único bem, até 440 mil. Então, a gente tem várias outras regras que precisam ser avaliadas. Eu tive até um caso recente, eu estava num cliente, e o cliente estava com um terreno que ele tinha comprado há bastante tempo. Ele falou, eu falei com o meu contador, e o meu contador falou que eu comprei o terreno lá por 80 mil, hoje o terreno vale quase 1 milhão, e ele falou que eu vou ter que pagar a diferença dos 80 para os 900 e poucos mil que me ofereceram. 15% sobre isso. Para mim, viabiliza o negócio. Aí eu falei, olha, não é bem assim que funciona. Quando que você adquiriu o imóvel? Ele tinha adquirido o imóvel em 2000, mais ou menos. Eu falei, olha, existe um fator de reajuste no próprio programa do ganho de capital, que ele reajusta esse custo de aquisição até hoje. Então, na verdade, você não vai pagar essa diferença toda de 980, por exemplo, para 80, 15%. Só o próprio programa, que tem uma previsão da legislação que veio lá em 2004, ele traz essa atualização do custo do bem. Então, já diminui significativamente o ganho de capital. E muita gente, às vezes, perde negócio com medo de pagar o imposto sem saber que existem outras alternativas de diminuição do imposto. Isso é importante, pessoal, porque eu já participei de várias transações que na hora que a pessoa tomou ciência do imposto que ia pagar, pulou da cadeira e quis renegociar o valor, né, Guioto? E às vezes o contador não passa a informação precisa, que tem essa possibilidade de reajuste do valor para poder reduzir o ganho de capital para pagar menos imposto. Né, Guioto? Sim. E não só essa redução, a gente tem várias outras previsões. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu explico todas essas previsões de isenções. Então, por exemplo, se você pega um imóvel que foi adquirido antes de 1968, o que acontece? Ele é isento, 100%. E aí você pode ter comprado lá, transformado de cruzeiro para cruzeiro real para real, e um valor de custo de aquisição mínimo, você pode vender por 50 milhões. Ele é isento, 100% de imposto. Depois essa isenção ela vem diminuindo de 69 até 88. Então, assim, como o Brasil, quando a gente fala do tributário, é muito complexo, você sempre tem que ter alguém de confiança que entenda do mercado para poder te orientar. Porque, às vezes, numa questão dessa, você joga dinheiro no ralo, ou você perde um negócio, como você bem disse. Com certeza. E no último podcast que eu falei com o Dr. Gilson Santoni, a gente estava falando sobre contratos de imóvel, compra de imóveis na planta, né? E a gente sempre falou que é importante ter um advogado especializado na área, né? Um exemplo, um advogado da área de imobiliária. Sim. Você vai comprar um imóvel na planta, pega um advogado especialista. Como você vai no médico com problema no coração, você vai com um cardiologista. E nesse tipo de transação, tem um contador. É importante ter a figura do contador tributarista que possa passar essa orientação. Às vezes a pessoa deixa de fazer negócio porque acha que é aquele não vê que tem esse benefício, tem essa isenção e acaba perdendo aquela oportunidade e acaba não fazendo a venda. Ou querendo mudar a transação. E hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Então, qualquer pessoa, não precisa ser contador, advogado, o próprio empresário. Se ele jogar ali no Google
certamente o Google vai trazer uma matéria ou vai trazer um vídeo. Pô, assiste um vídeo, às vezes, de 10 minutos do YouTube ali, você já está por dentro, talvez até mais, com mais conhecimento do que o próprio contador. Exatamente. Porque, infelizmente, essa parte educacional, e a gente fala com propriedade, porque eu estou nesse mercado educacional há bastante tempo, tem muita gente que não investe em educação. E o tributário não tem como. A gente está com todas as vezes mudança diária, semanal, mudanças drásticas. Então, tem que estar atualizado. E muitas vezes o contador, ou o próprio advogado, ou o próprio consultor tributário, independentemente da formação, está muito ligado ao dia a dia e acaba esquecendo de que precisa investir em conhecimento, precisa estar em comunidades com outras pessoas que estão ali discutindo assuntos no dia a dia. E às vezes uma passagem dessa aí, agora veio uma lei, eu vou lá pegar meus imóveis, trazer o valor de mercado e pagar 4%. Pô, deu um baita de um tiro no pé. Então, 90% das situações, olhando a lei, não é vantajoso para o contribuinte. Por isso que precisa fazer um planejamento tributário, né, Guilherme? Por isso que precisa fazer um estudo de avaliação. E esse estudo é interessante por quê? Porque se você tem 10 imóveis, você não comprou os 10 imóveis no mesmo ano. Para cada imóvel, você pode ter uma característica diferente, porque cada imóvel é uma apuração do ganho de capital. Com certeza. Então, eu posso ter um imóvel que eu adquiri em 50, posso ter um imóvel que veio de herança em 75, posso ter um imóvel que eu comprei o mês passado, posso ter um imóvel que eu adquiri em 2000. Então, para cada um, é um estudo que a gente precisa fazer para avaliar a viabilidade, eventualmente, da alienação. Pessoal, o que o Guilherme está falando é um dos fatores, tá? O fator que o Guilherme está falando é o tempo de aquisição do imóvel, né, Guilherme? Sim. Tem outros fatores também. O fator tempo também conta na questão na hora que você for vender, porque a lei fala que só depois de 180 meses, né, Guilherme, para você ter isenção de 100%, desde que você paga o imposto 4% nesse momento. Tá? Até dezembro de 2024. Então, vou dar um exemplo, pessoal, sobre a nova lei. Tá? Eu comprei um imóvel de 100 mil e aí eu vou lá e eu comprei esse imóvel faz uns 3 anos e eu vou lá com a nova lei e atualizo ele para 200 mil. Você vai consultar o mercado, fala que ele vale 200 mil. E aí, dessa valorização, você paga 4% pela nova lei. E aí, teoricamente, você teria que esperar 15 anos. Você ajusta o custo desse bem na paga o imposto, antecipa o imposto na declaração e aí você tem que esperar 15 anos para ser isento de imposto de renda. Sim. Então depende muito a intenção do cliente, porque às vezes ele está comprando um imóvel, ele quer vender daqui 5, 6 anos, não esperar 15 anos. E aí, Guilherme, depois você sobe aquela planilha lá com o reajuste dos percentuais da isenção da nova lei, para o pessoal enxergar essa tabela. Então, tem que estudar muito, além você falou do tempo de aquisição do imóvel, para ver quando foi adquirido, e também tem que ver a intenção do cliente, né, Guilherme? Tem que ver, quanto tempo você quer vender esse imóvel, porque a isenção vai ser 100%. Tá? E aí, outro ponto, o mercado, às vezes esse imóvel hoje está valendo 200, mas amanhã está 150. Sim. E aí ele paga o imposto agora, depois ele vende antes do tempo, também tem essa situação. Tem essa situação. E tem o ponto também que, por exemplo, se você pegar aí 15 anos... esses 4% atualizado, que é o dinheiro que você vai ter a disponibilidade econômica agora, ele vai virar praticamente os 15% lá na frente. Então, você acabou tirando dinheiro do caixa, teve um problema ou uma diminuição do seu fluxo de caixa, antecipou para o governo, você é obrigado a ficar 15 anos. Então, a grande pegadinha dessa lei, que não tinha nos projetos de lei anterior, pelo menos eu não lembro de ter uma regra assim, é que o tempo que você precisa ficar com o imóvel para você poder usufruir daquele benefício 100%, senão você tem que devolver. Então, fica um negócio que, não faz muito sentido. Eu vou antecipar o dinheiro agora, aí a hora que você começa a fazer conta, você fala, peraí, o meu imóvel é de 2 mil. Eu já tenho um ajuste pelo fator de ajuste do custo de aquisição de 60% a 70%. A hora que eu jogo no programa, e aí o meu ganho de capital já não seria tanto a diferença, por exemplo, do 100 para o 200. Seria de 160 para 200. Aí eu vou antecipar o imposto, ter que ficar com aquele imóvel durante 15 anos sem poder vender. Para ter isenção. Perco, por exemplo, uma possibilidade de... deu um boom no mercado, veio uma pessoa que quer oferecer um valor muito maior do que aquilo que eu paguei. Ou muito maior do que aquilo que eu declarei como ajuste de custo. Então, assim, tem muitas situações e muitos aspectos para serem avaliados para realmente poder valer a pena
aplicar essa lei. Então, eu acredito que, na prática, quem vai usufruir dessa lei são as pessoas que estão desavisadas, que foram abordados por pessoas que não fizeram a devida avaliação da legislação, estão querendo vender a todo custo um trabalho, empurrar um trabalho para o cliente. Eu falo, ajusta o custo do seu imóvel, que agora ao invés de pagar 15, você paga 4. E talvez nem aborde todos esses aspectos de prazo, lapso de tempo que o imóvel precisa ficar lá. Porque quem olhar mesmo, provavelmente vai chegar à conclusão de que a lei tem uma pegadinha e que vai cair quem realmente não analisou ela de maneira mais profunda. O ponto que o Guioto levantou agora é a questão do dinheiro. Se você antecipar um dinheiro agora do imposto, né, Guioto? E a pessoa que mexe com a aplicação, sim, pega esse dinheiro que está pagando de imposto e aplique ele. Aí no período de 15 anos, quanto tempo já não rendeu? Às vezes o rendimento dá muito maior do que o imposto tem que pagar lá na frente. Então você tem um rendimento, você não precisa pagar imposto. E quando você vendeu o imóvel, você vai lá e paga. E o dinheiro que você não deixou de pagar, não quis pagar, que é uma faculdade que a lei te dá, sim, você investe aquele dinheiro e na hora que você vendeu o imóvel, aquele dinheiro está lá disponível e às vezes sobra. sim. Esses são os fatores que precisam ser analisados. Você pega, por exemplo, 4%, você pega 10% de Selic ao ano, são 150% em 15 anos. 4 vezes 150 já vira 10. Exatamente. Sem contar os juros compostos. Provavelmente os 4... eu antecipei, por exemplo, 50 mil reais. Provavelmente, e se eu fizesse, sei lá, daria 15% de 1 milhão de ganho, eu daria 150 mil. E eu fiz antecipação por 140, por 40. Ganhei 110 mil. Provavelmente esses 40 vai ser muito mais do que os 150 no final do 15º ano. Então, ainda mais nós estamos num período de alta de Selic, que tende a ficar por algum tempo. Exatamente. E essa lei veio com o intuito do que o governo federal está precisando arrecadar. Sim. Né? Eles estão a equalizar os cofres, as contas Sim. públicas, e aí veio com essa medida para poder levantar dinheiro. Exatamente. Como tudo que o governo tem feito ultimamente, busca de arrecadação, busca de arrecadação a todo custo. E eu vejo muito isso, por exemplo, nas fiscalizações. Hoje, poucos empresários sabem disso, mas o governo ele tem todas as informações que ele precisa para autuar qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica. Hoje nós temos o sistema tributário, o sistema de fiscalização, o sistema de entregas de obrigações acessórias, um dos melhores do mundo, um dos mais tecnológicos do mundo. E hoje o governo tem todas as informações, então ele sabe. E ele está aumentando muito a fiscalização com cruzamentos de informações com base nessa inteligência e nessa tecnologia que a gente tem. Hoje o empresário ele entrega todas as obrigações acessórias da empresa dele, com tudo que tem ali de contábil e fiscal, e mais a E-financeira que o banco entrega, que tem toda a movimentação financeira das pessoas físicas e jurídicas. Então, se o governo quiser sair autuando todo mundo, ele sai. Só não autua porque depois não tem braço. Para tomar conta. Por conta de defesas, vai mexer com o administrativo, depois vai virar discussão judicial, enfim. Mas hoje o empresário precisa ter essa noção de que o governo tem tudo. Então, não pense que você vai, eu vou fazer isso aqui e daqui 3, 4 anos eu vendo, ninguém fica sabendo. Fica. Por quê? Porque o cartório entrega DOI. Sim, é isso que eu ia falar. Que é a declaração de operações imobiliárias. A movimentação financeira, o banco entrega a E-financeira. Então, todas as informações já estão muito transparentes e claras para o fisco. E eu nunca tinha visto um governo tão atuante com as informações que tem em mãos. Hoje, por exemplo, no mercado tributário tem muita fraude tributária. E o governo está pegando tudo que é fraude, a maioria está sendo pego. Fraudes que a galera fez em 2020, 2021. Então, isso aqui não adianta. Mas o meu contador falou que eu faço, depois eu vendo o meu imóvel, não dá nada. Vai dar. Por quê? Porque o governo tem todas essas informações. Então, tem que tomar muito cuidado. Para não ter uma autuação, né? Para não ter uma surpresa lá na frente. Você transformar um possível benefício em um problema tributário. O que o fisco fala hoje de multa, Guioto, por não declarar ou por fraudar? O que é a multa aí hoje? A gente tem algumas previsões de multa. Então, por exemplo, num convencional, eu deveria ter pago um imposto, não paguei. A multa de mora, que é 0,33% ao dia limitado a 20%, então máximo 20%, e mais o juro Selic. Mas aí, dependendo como for, pode chegar até 100% do valor do imposto, se tiver indício de fraude, e na reincidência até 150%. Então, a multa pode ficar bem pesada.
Sim. E por isso, pessoal, está chegando até 150%, que o Guioto disse. É importante ter uma consultoria de alguém ao lado, né, Guioto? E fora essa questão da insegurança jurídica, pessoal, porque essa lei é recente. Nós sabemos, o que o Guioto comentou no começo, a parte tributária, a legislação muda constantemente. Então, gera uma insegurança, por isso que às vezes as pessoas deixam de investir por questão de insegurança jurídica. E se você tem que estar muito bem respaldado com profissionais capacitados aí para poder não cometer um erro, né, Guioto? Isso aí é importantíssimo. O pessoal do mercado imobiliário ele tem que ter um consultor tributário como aliado. Porque no movimento desse, talvez não seja vantajoso fazer esse planejamento, fazer essa antecipação. Mas você pode ter ali, dentro de uma oportunidade de avaliação, um planejamento sucessório, um planejamento societário, uma antecipação de legítima, talvez uma doação com usufruto. Então, você pode fazer movimentos, até usando, eventualmente, ganho de capital, para você depois diminuir lá na frente, não com base na lei, mas com base em outras leis que já existem. Então, eu tenho um imóvel rural, o imóvel rural tem particularidades. O ganho de capital não é sobre a diferença do preço de venda menos o custo. É sobre a diferença do ITR. Então, tem toda uma previsão totalmente separada para o imóvel rural. Eu posso ter lá, o meu pai tem um imóvel que adquiriu em 1960, que não valia nada, hoje é um barracão. Eu tive um caso recente. Foi feito um trabalho em 2008 e fizeram a separação dos imóveis. Tinha um barracão numa cidade que ninguém queria. E um dos patriarcas lá, dos filhos da época, dos patriarcas, não, eu fico com esse imóvel. E ninguém queria na família o imóvel. Isso foi 2008, 2006. Agora o imóvel foi vendido por 36 milhões. Por quê? Porque a cidade cresceu, era um local grande, num barracão muito grande, que parecia que era um elefantão branco. Só que agora a cidade cresceu muito, o agro cresceu muito, a parte de grãos, e uma empresa comprou para fazer um barracão para armazenagem. Ou seja, o imóvel que estava lá atrás. Só qual que foi o grande problema? Era o imóvel que tinha sido adquirido lá em 1900 e bolinha. Quando fez a transferência, poderia já ter feito por um valor muito maior. Foi feito por um valor praticamente o valor de custo, irrisório. Então tinha 100% de isenção. E não sabia disso. E não sabia. Por isso que é importante. Por isso que é importante. O link da avaliação de ganho de capital em venda de imóveis, desse trabalho realmente, é para um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial. Uma estruturação societária. Uma reestruturação e reorganização familiar mesmo. Então, muitas vezes, o ganho está aqui, mas não com base na lei. A lei, eu acho que o governo quis pegar os desavisados, que sempre pega. Provavelmente a gente vai ter aí um nível de arrecadação, um aumento de nível de arrecadação, mas que em 99% dos casos vai ser tiro no pé, vai ser um prejuízo financeiro e não um ganho financeiro e tributário, como o governo pregou, né? Nós vamos falar para dois tipos de público, né, Guioto? O que nós estamos falando aqui agora é pessoas que têm bastante patrimônio. Sempre é bom ter um planejamento sucessório, é sempre ter uma pessoa dando orientação para como fazer a melhor transação ou como estruturar uma empresa, uma holding patrimonial, já fazendo um planejamento sucessório para evitar, pessoal, o imposto. Não evitar, você vai ter que pagar, mas pagar menos, né? Existem as possibilidades jurídicas, tributárias, legais, né, dentro do que a legislação permite, e você pode usar o profissional, ele vai te dar esse estudo, né, como agir, como se fazer. E agora vamos falar para o público que tem um imóvel, Guioto. Vamos falar para a pessoa que tem um único imóvel. Eu sei que existe aquela MP do bem, que eles falam 180 dias, né? E o imóvel com valor mínimo, que tem isenção de imposto. Então, a questão se eu tenho um imóvel o único imóvel, eu vendo ele, eu preciso pagar esse imposto? Depende. Se for um imóvel até 440 mil como único imóvel, está isento do imposto. E se for um caso, eu comprei um apartamento de 600 mil, e aí eu fiquei um ano com ele e vendi, é o meu único bem. Dei um ano, vendi por 1 milhão, e aí eu comprei ele eu comprei outro imóvel em 5 meses. Também sou isento? Sim, aí tem uma outra regra, por isso que eu falei, tem várias regrinhas, né? Esse não precisa ser o único imóvel, só que eu só posso usufruir desse benefício uma vez a cada 5 anos, pelo que eu lembro da regra da lei. E aí, se eu comprei por 600 mil e vendi ele depois por 1 milhão,
Se eu pegar o fruto desse 1 milhão, que foi o valor da minha venda, e comprar um outro imóvel de 1,5 milhão, dentro de 180 dias, aqui é importante que não são 6 meses, são 180 dias. Porque eu já vi casos da pessoa não contar e por conta de 2 dias ser autuada. Então, são 180 dias, tem que contar. Apliquei na compra de um imóvel, está isento. Ah, mas eu não quero usar o 1 milhão para comprar outro imóvel. Eu achei do meu apartamento de 600 mil, eu vendi por 1,2 milhão, ou 1,5 milhão, mas eu quero guardar 500 mil e quero comprar um de 1 milhão. Só vou dar um saltinho a mais, não vou dar um saltão. Não tem problema. Aí você tem a isenção proporcional ao que você aplicou na compra. Aí o próprio programa, é por isso que eu falo que o desconhecimento leva ao erro e aos prejuízos. Mesmo quem é leigo no assunto, se baixar o programa do ganho de capital, que é só digitar no Google lá, Programa de Ganho de Capital GCAP 2024, por exemplo. Fazer o download do programa, ele é totalmente intuitivo. Você vai colocando as informações, inclusive no meu canal do YouTube tem um vídeo eu preenchendo ele de várias formas. Ele vai te trazendo as perguntas. É o único imóvel? Você aplicou o fruto da venda na compra de outro imóvel? Sim, não, parcialmente. Então, no seu primeiro exemplo, sim, 100% isento. No meu outro segundo exemplo, parcial, só 1 milhão. Aí você coloca. O próprio programa faz esse cálculo. Ele traz atualização pelo fator de reajuste lá da Lei do Bem de 2004. Então, eu preciso contratar um profissional? Claro, se você quiser realmente ficar livre de qualquer tipo de questionamento e problema e quiser usufruir da melhor maneira possível as possibilidades de economia, contrate um profissional. O cara vai te cobrar um valor ali só para uma consulta, uma assessoria rápida. Não vai te cobrar milhões e não vai te cobrar valores relevantes. Mas você mesmo pode fazer essa primeira análise porque é muito simples. O problema é que ninguém quer entender do mercado tributário. Hoje o empresário brasileiro, ele esquece que o tributário representa 30%, 40% do negócio dele. Ele está preocupado com venda, ele está preocupado com marketing, ele está preocupado com financeiro. Só que tudo que alimenta todas essas outras áreas é o cérebro do negócio, que é o caixa. E muitas vezes o seu caixa está fraco ou está diminuído porque você tem uma inconsistência no tributário. Tem uma falta de crédito que você não recupera. Pagou indevidamente algum tributo. Todas as empresas, por exemplo, lucro real, que a gente pega, 90% tem algum valor para recuperar. 50, 100, 500. Eu tive em setembro e agosto e setembro, eu tive uma empresa, um cliente nosso, que recebeu 10 milhões e 70 na conta. Em setembro, um outro cliente, 7 milhões e 700. Então, em 2 meses, quase 18 milhões. Isso vem sempre? Não. Mas o governo paga valores expressivos. Quando não é fraude, quando ele vê que aquele segmento tem realmente valores para recuperar, porque a própria cadeia da operação sobra créditos. Por exemplo, construção civil não é um ramo que tem grandes valores para recuperar. Talvez o INSS retido, alguma coisa assim. Mas outras atividades, indústrias, comércios, o agronegócio, o lucro real, são setores que têm muita oportunidade. E o empresário não olha o tributário. E aquela questão de consulta, a consulta preventiva, né, Guioto? É importante. O mercado imobiliário, eu falo muito da questão de ITBI, né, que tem aquela questão, a transmissão que as prefeituras cobram. Às vezes o valor do negócio não é o valor do ITBI. Às vezes eu pego uma situação que o ITBI de uma prefeitura é 1 milhão e o imóvel está sendo negociado realmente por 500 mil. E aí o pessoal da prefeitura quer que o ITBI seja pago pelo valor venal. Que ele não espera a realidade do próprio negócio. Exatamente. Então, assim, você pode pagar pelos 500 mil ou você entra com uma ação judicial para que seja pede uma liminar para gerar a guia de TBI pelo valor correto, ou depois você paga, registra e depois você entra com a repetição de débito. Né? Ô, Guioto, você falou um ponto interessante sobre o único imóvel, né? E aquele caso que o cara compra o imóvel, estou com o imóvel há uns 10 anos, e aí ele não atualiza aquele valor, ele faz uma reforma. Explica um pouquinho essa questão da possibilidade de fazer as reformas, e aí você poder acrescentar, até quanto eu posso acrescentar na declaração do imposto de renda referente a uma reforma, que aí o valor fica maior para você diminuir o ganho de capital. Na verdade não tem até quanto, eu posso gastar o que for, posso fazer uma reforma de 1 milhão, como posso fazer uma reforma de 10 milhões. O que eu preciso ter é a comprovação de que realmente eu gastei. E desde que seja itens que são passíveis de reajuste do custo. Então, quando eu compro um imóvel, por exemplo, por 100 mil,
há 20 anos eu comprei esse imóvel, ele nunca é atualizado. Minha declaração ele sempre vai ficar 100 mil, exceto se eu fizer alguma reforma. Ah, reformei, fiz um novo cômodo, reformei, troquei piso. Então, ali tem o rol de custos que a Receita considera. Dentro do próprio Perguntas e Respostas e do próprio manual do GCAP já tem o que o governo entende que poderia crescer. Então, eu tinha um imóvel de 100 mil, 5 anos depois eu fiz uma reforma e gastei mais 30. O meu custo vai para 130. E aí, isso foi em 2000, depois de 2005 eu reformei, nunca mais fiz nada. Hoje nós estamos em 2014. Ele tem que estar 130, hoje em 2014. Só que o que o pessoal não sabe é que o próprio programa, ele traz esse ajuste de custo até 2024. E aí a gente vê muito no mercado assim, sobrou caixa na declaração do João, vai lá e coloca 30 mil naquele imóvel. Aí depois, o ano seguinte, coloca mais 10 mil, aí vem ajustando o custo do imóvel. Só que lá na frente, se tiver uma fiscalização no ganho de capital, eu preciso comprovar. Mas já faz mais de 5 anos, não importa. Tem que ter a comprovação. Tem que ter a comprovação. O meu imóvel é de 2000. 2005 eu fiz a reforma. Nós estamos em 2024, eu tenho que comprovar a reforma, se o fisco questionar, a reforma que eu fiz em 2005, com toda a documentação. Então, por isso que a gente fala, é importante guardar toda essa documentação. Tem muita gente que guarda física, tem muita gente que guarda física e salva os PDFs das notas, dos recibos e tudo, e deixa ali guardado. Mas é uma maneira que eu tenho de acrescer o valor do imóvel, mas desde que tenha comprovação. Essa maneira de atualizar o valor, aumentar, pessoal, a reforma, é importante porque é uma forma de você diminuir o teu ganho de capital e pagar menos imposto. Isso tudo entra na hora que no frigir dos ovos, na hora que você for tomar uma decisão, se você vai querer usufruir dessa lei nova, né, de ganho de capital, ou não, porque você tem que fazer essa conta também, porque é um imóvel que você reformou, sim. Tem os comprovantes? Tem. Vamos levantar até quanto eu consigo atualizar com os comprovantes. E aí é uma conta que você vai chegar no final para ver, não, compensa antecipar agora? Não, não compensa antecipar. São contas que tem que fazer. Tem que fazer conta. E assim, eu falo que a maioria das contas vão na linha de que não é o ideal, não é fazer essa antecipação do imposto, deixa o dinheiro no banco, que vai ser muito mais rentável. Em algumas situações em que eu não tenho previsão de vender, é um imóvel que é meu e está alugado para minha indústria, desde 1900 e bolinha, e aí eu acho que vale a pena, porque é um imóvel que vai ficar lá para mais 20, 50 anos. Então, existem alguns casos que a lei vai ser... Existem, mas são poucos, são raros os casos. Por isso que tem que fazer o estudo Por isso que tem que fazer o estudo e avaliar item a item. E um detalhe importante que eu vejo muito acontecer no mercado é assim. Eu comprei meu imóvel por 500 mil. Aí eu registrei na minha declaração por 500 mil. Se eu paguei à vista, tá tudo ok. Mas se eu peguei esses 500 mil que eu comprei o preço do imóvel, mas eu dei 100 de entrada e financiei os outros 400, o que muita gente faz na declaração? Informa os 500 mil e informa a dívida lá em dívidas e ônus reais. Isso primeiro está errado. A dívida não entra na declaração, porque o bem está dado em garantia, então eu não tenho a dívida. E aí eu já vi muitos casos assim, eu pego a declaração, principalmente quando eu pego declaração nova para fazer, de novos clientes. O cara comprou o imóvel por 500 mil, deu 100 de entrada. Aí está na declaração os 500 mil, mas o cara pagou os 100 de entrada e já vai 20 anos que o cara está pagando financiamento. Ele já pagou mais 800. Ou seja, o custo dele era para ser 800 do financiamento, mais, mais 100 da entrada. 900. Mas na declaração dele está 500. Se amanhã ele aparecer para você e falar assim, olha, eu preciso fazer uma apuração do ganho de capital. A hora que você bater o olho na declaração, você fala, 500 mil é o custo, eu vou fazer a apuração do ganho. Ele vai perder, fazendo uma conta, não é essa conta exata, mas um custo de 400 mil. Ou seja, 15% de 400 mil, ele está jogando 60 mil reais no lixo. Por um erro na declaração. Então, eu falo, nós, tributaristas, advogados, contadores, a gente também tem uma questão que o empresário não valoriza muito o nosso trabalho. Então, às vezes, ele fala, vou pagar R$ 1.500 para o contador, é muito caro. Aí pega um cara que já entende, não, mas o cara cobra 3 mil numa assessoria por mês, 5 mil, 12 mil, 15 mil. Mas não.
É um investimento. Não, fora as vantagens que esse especialista vai te trazer. Sim, diminuição de risco, economias tributárias. Então, eu acho que com a reforma tributária, que está aí já aprovada e tem o efeito prático a partir de 2026, vai dar uma acordada no empresário sob a perspectiva de valorizar o mercado contábil e tributário. Porque todo mundo vai precisar fazer estudo. Para ver se vai aplicar ou não. Para ver se vale a pena, senão a empresa do Simples ela vai ter que fazer o estudo se vale a pena ela sair do Simples para CBS, IBS e o restante é calcular ali dentro do Simples, ou vai continuar na mesma sistemática, mas vai transferir menos crédito. Se vale a pena ir para um real, para um lucro presumido. O produtor rural, pessoa física, eventualmente ele vai precisar do estudo tributário, porque hoje ele não é contribuinte de PIS/COFINS, o ICMS está todo desonerado. Ele vai passar a ser contribuinte de CBS, contribuinte de IBS. Então, eu acredito que a gente vai ter uma mudança de visão do empresário a respeito dos prestadores de serviço de tributário. E pensando lá na frente, né? Sim. Porque é dinheiro que vai embora e não volta mais. Eu já presenciei vários casos, você também com certeza. Às vezes a pessoa fala assim, imóvel, a transação é por 500, mas o imóvel está declarado por 100. Vamos passar a escritura por 100 porque eu vou pagar menos imposto na transmissão do imóvel, que é a escritura, ITBI e registro. Só que o comprador não se atenta, beleza, ele vai pagar essa despesa, porém na hora que ele revender esse imóvel... Ele perdeu 400 mil de custo. Ele perdeu 400 mil de custo porque é 15% sobre os 400 mil. E quem teve o benefício foi o vendedor. O vendedor, porque ele está passando pelo valor, tá? Fora que pode cair numa malha fina, né, Guilherme? Sim. O fisco tem o poder de polícia. E ele tem a informação da declaração pela financeira que o vendedor recebeu 500. Exatamente. E não 100. Exatamente. Então às vezes, o comprador vai achar que eu vou pagar menos imposto na hora da transmissão, tá esquecendo do lucro aí, o ganho de capital em cima do imóvel, que já não compensa mais, né, Guilherme? Não compensa. Às vezes não compensa fazer uma permuta, quando tem 2 imóveis envolvidos, uma permuta com torna, uma dação em pagamento. Então aí a gente tem várias alternativas para estudar de maneira lícita, com base no que está na legislação, e para ter uma diminuição da carga tributária. E eu falo, o tributário é a última linha do lucro, é lucro puro. Tudo que você economiza com tributário, você ganha de lucro. Esses tempos a gente teve uma empresa que a gente pegou lá, o cara faturava quase 4 milhões por ano, uma empresa do Simples. O cara estava no regime errado, todo desonerado, uma empresa do agro, pagando 400 mil reais a mais de imposto por ano. Nossa. Só que a margem do lucro do cara era legal, 35%, 40%. Imagina, o cara tá tendo um lucro de 100 e poucos mil livre por ano, por mês. Ele poderia ter, ao invés de 120, 160, 155, 400 mil reais. É muita grana. É muito dinheiro. Por quê? Por um erro. Por estar no regime errado. Aí você vende um estudo de 18, 20, 25 mil reais para fazer um estudo desse. Muitas vezes, na hora que o empresário, não, é caro. É muito... Entendeu? Aí a gente tem que escolher o que é o caro, né? Eu brinco assim, a experiência, né, conta tudo, né? E qualquer profissional que vai... Sim. Você vê, às vezes, por indicação da área e tudo. Eu tive um caso em incorporação imobiliária e o cara não queria pagar um parecer meu, né? 10 mil. Cobrei 10 mil reais, só para passar a situação jurídica ali. E aí eu vi que ele não estava sob patrimônio de afetação. Ele tem que pagar 6%, quase 7% da transação, né? Foi logo no começo, quando deu o benefício da lei dos 4%. E aí eu passei o parecer para ele, eu falei para ele, passei a proposta, falei, não, é muito caro, tem um fulano. Falou, se você concordar, o ganho que você vai ter aqui, você me dá 10%? Num prédio de um VGV, são quase 100 apartamentos, né? Ele ficou curioso, como assim, né? O que eu estou fazendo de errado? Não, você não está fazendo nada de errado. Você só está pagando imposto a mais. E ele concordou, cara. Fiz uma proposta. Então. Concordou. Na hora que eu falei para ele, você esqueceu de fazer isso, eu falei, mas isso é óbvio. Eu falei, não é óbvio. Você não fez? Você não fez. Eu precisei falar porque você não averbou isso na matrícula para você ter o benefício e não deu entrada na Receita Federal, no pedido do CNPJ filial. Então, pessoal, é importantíssimo estar contratando um profissional. Sim. O Guioto é um cara que se conhece bem a parte tributária. Trabalhou numa Big Four, né, Guioto? Uma KPMG com bagagem... A bagagem na parte tributária dele é excepcional. Vale a pena vocês entrarem na rede social dele para ver. Ele tem os cursos
Depois eu vou disponibilizar na descrição, Guioto, se me permitir, esse link que você falou explicando do ganho de capital simulação, tá? Se for possível, se não tiver problema. Deve ter uns 4 vídeos no meu canal do YouTube explicando dessas isenções. Tem um vídeo sobre esse assunto que a gente está falando agora. Tem vídeo preenchendo o programa. Depois eu posso te mandar esses links. Vídeo curto, de 8, 10 minutos, mas que dá uma clareza para o pessoal. Porque parece que é um assunto muito complexo. Porque tem muita gente que fica criando dificuldade para vender facilidade. Esse foi um dos grandes objetivos meu quando eu comecei o canal do YouTube. Foi mostrar que, olha, tem muita coisa que você não precisa comprar um curso. Está lá no meu canal do YouTube de graça. Agora, quer ter um acesso mais restrito? Tive uma dor aqui, como que eu resolvo? Eu também estou no campo de batalha, eu também estou no dia a dia. Então, aqui você entra na comunidade, que aqui a gente te ajuda mais rápido. O Guioto tem uma mentoria, pessoal, que os alunos, a cada 6 meses, né, Guioto? 6 meses. 6 meses é 2 vezes por mês? De 2 a 3 vezes, 2 a 3 encontros online por mês. Então, são alunos do Brasil inteiro, né, Guioto? Do Brasil todo. Onde leva o caso prático, né, Guioto? É isso que eu falo. Quando eu tive o dia a dia, né? Quando eu tive a ideia de fazer o Imóvel Legal, de falar sobre a indústria da construção civil, o mercado imobiliário e tudo mais, foi para trazer o dia a dia. Não eu ficar aqui falando lei, número, artigo, enfim, é caso prático. É caso a prática do dia a dia, já tive um caso semelhante, eu resolvi dessa forma, foi ok, deu certo. E o Guioto tem essa mentoria, pessoal, muito bacana, e tem bastante gente lá. E fora o conhecimento que você também leva, né, Guioto? Tem gente que deve levar casos práticos lá. Claro, não, a gente ganha... fala que a gente aprende ensinando, né? Então, tem muitos casos que eu nunca vi. Aí eu sou obrigado a dar uma olhada, estudar, a gente resolver juntos. A gente vai agregando conhecimento para todo mundo da comunidade. Então, isso é muito importante. Com certeza. E tem muita gente boa lá dentro. Tem profissionais, ex-fiscal da Receita aposentado, ex-fiscal da Receita. Então, tem muitos profissionais capacitados que estão lá dentro da comunidade, que eu falo que me ajudam a conduzir. Hoje, eu comecei o projeto há 3 anos, mas hoje quem conduz o projeto sou eu junto com o time lá. Com o time, porque tem muita gente boa. A troca de experiência deve ser sensacional. Sensacional. Tem, assim... E vai situações que devem passar... E não tem problema que não sai sem resolução, porque é muita gente pensando, né? Às vezes eu não tive a ideia, o outro teve. Isso é legal. Eu tenho casos práticos, às vezes que eu 22 anos já nesse mundo imobiliário e às vezes eu me deflagro assim numa situação que você nunca viu. Nunca vi, eu falei, que não está na lei, não tem assim, não existe, né? Dispositivo legal, alguma coisa que eu vou fazer, né? Aí você sai perguntando para os amigos aí, para poder chegar a tentar uma solução. Uma solução, né? Ô Guioto, resumindo, para a gente terminar nosso podcast aqui, o bate-papo muito bacana, com experiência aí vasta sua, né? Resumindo para o nosso público aí. Então, a nova lei, ele trouxe a questão da redução da alíquota para ganho de capital, desde que a pessoa atualize o valor. E permaneça com o bem durante um determinado período. Pessoal, depois, como eu falei que a tabela vai aparecer aí no link, no decorrer do vídeo, só com 15 anos, depois de 15 anos... Isenção total. Isenção de 100%. Então, é por isso que é importante ter a presença de um tributarista nessa consultoria para vocês, para poder ver se vale a pena. Né? Esse é um ponto, né, Guioto? E a isenção, quando a gente fala, não é isenção total, é a isenção dos 4 para os 15. Então, exatamente. Para você ter esse benefício de 11%, tem que ficar 15 anos. Então, vai me corrigindo. Então, a gente tem que ficar atento. Quando que está esse imóvel declarado, né, Guioto? Porque às vezes tem isenção total e não precisa fazer agora. Acho que a gente tem que avaliar o que tem hoje para o momento de oportunidades. Antes de avaliar essa lei, avaliar a oportunidade que tem para o momento. Você vai vender esse imóvel? Você vai transferir? Ou você não vai fazer nada? Não vou fazer nada. Esse imóvel eu vou ficar aqui, mas estava querendo usufruir desse benefício. Mas quando esse imóvel foi adquirido? Quanto que ele vale hoje? Faz uma simulação no programa ou contrata alguém para fazer uma simulação. Eu pagaria tanto se eu vendesse hoje. Mas eu não vou vender. Mas é menos ou mais que esses 4%? E essa economia? E se eu ficar 15 anos com esse dinheiro aplicado? Então, começar a fazer esse tipo de conta para ver se vale a pena ou não. Que na maioria dos casos não vai valer a pena. A maioria dos casos não vai valer a pena. Mais 90% não vai valer a pena. Provavelmente 90%, mais que 90% dos casos não vai valer a pena. Por isso tem que consultar um especialista antes de tomar a decisão. Tem que tomar cuidado com as chamadas que a gente vê de matérias. Sim. Porque elas direcionam, talvez, para quem não tem tanto conhecimento, porque a maioria não vai pegar lei igual nós fizemos. Não. E aí vai pelo ouvir dizer, né?
e se você ouviu dizer errado, Eu não você sei cai numa se é o enrascada. teu parecer, seu pensamento, mas eu vejo que é para a forma de arrecadar o mais rápido possível. Sim, tudo que o Isso é governo tem arrecadação? feito agora é para antecipar a arrecadação. Então, por isso, às vezes dá uma olhada nas letras miúdas da legislação, né, Sim. Guilherme? Porque às vezes tem Tem as pegadinha pegadinhas que e tem que sempre ver as alíquotas. E aí, isso a gente está falando para quem tem vários imóveis, né? Agora, para quem tem um único imóvel, né, Guilherme? Tem a questão da isenção até 440 mil. Sim. E tem a questão da pessoa também, se fizer uma reforma, atualizar esse valor. Atualizar, vender e comprar um outro imóvel. Tem o prazo, Se você for vende. antes de 68, tem isenção total. Então, tem esses pontos, pessoal, que tem que ser observados, tá? Sim. Que são importantes. Outro ponto que eu ia falar, acabei esquecendo. Nós falamos de investimento, né? Sim. De você de fazer... vez pagar, você investe o dinheiro. Pegar o dinheiro e investir ele, e em 15 anos provavelmente ele vai chegar, vai ser maior do que o valor que você antecipou. Ele atualizado vai ser maior do que o valor que seria, por exemplo, para pagar 15% lá na frente. Até porque, quando você pensa daqui 15 anos, além da valorização do dinheiro ao longo do tempo, você tem o fator de redução da lei do bem que vem até os próximos 15 anos. Então, você vai ter um ajuste de custo do imóvel também. Então, quando a gente olha todos esses fatores, e mais o que a gente já tem na regra, não tende a ser vantajoso. Se o governo tivesse tirado todas aquelas possibilidades, revogou tudo, aí talvez poderia fazer sentido. Mas da forma que veio, tem um cunho arrecadatório. Como foi lançado, por exemplo... um detalhe importante. Isso serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Sim. Então, a pessoa jurídica também precisa fazer o cálculo. Porque esse benefício é para os imóveis na física, mas também para imóveis numa pessoa jurídica. Que o ganho tende a ser maior, a carga tributária tende a ser maior. Na pessoa jurídica, quanto que é a carga? É 34%, né? 34%. 34%. Então, precisa avaliar também esses casos de pessoas jurídicas. Que também não tende a trazer grandes benefícios, não, porque a maioria das pessoas jurídicas não estão também com caixa para antecipar tributo, enfim, tem muita coisa envolvida aí, né? O fluxo de caixa não está prevendo. Geralmente uma empresa faz um fluxo de caixa no início do ano, né? Sim, e aí chega agora e fala, não, tem que fazer agora que vai ter o benefício, tem que estudar Até porque bem. tem um tempo, né? Sim, até dezembro. Sim. Então... Outra coisa é a segurança jurídica, né, Guilherme? Pessoal, então, a gente está resumindo aqui um pouco do nosso podcast aqui, do assunto que nós falamos, é a questão da insegurança jurídica que o governo pode amanhã e mudar a regra do jogo. E aí, consequentemente, você pagou esse imposto. eu acho que essa regra, se você optou e ficou os 15 anos, a regra não tem como mudar. Mas, é claro, no Brasil até o passado é incerto, então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes diminuiu a outra alíquota, né? Às vezes pode acontecer de diminuir. O que pode acontecer, lá na frente a alíquota de 15 subir para 25, aí você teve um ganho também que não dava para pôr na conta. Então, muita coisa pode acontecer. Mas sempre que tem algum aumento, a gente tem também possibilidades de fazer algo antes da entrada em vigor. A gente tem sempre que respeitar o prazo de 90 dias ou a anterioridade. Então, tem muitas coisas também para avaliar. Por isso que é importante os empresários estarem cercados de bons profissionais de todas as áreas. Sim. Porque, por mais que pareça um gasto, isso no longo prazo é sempre um investimento. É um investimento. E também o mercado imobiliário, né? O mercado pode mudar. Às vezes, hoje... Sim. O preço do imóvel é uma coisa, no dia que se for vender é outra. Né? Você tem um imóvel que vale 1 milhão, amanhã valorizou muito. Ou desvalorizou. Daqui a pouco está 800. Você antecipou por 1 milhão. Então, tem esses pontos. Tem esses pontos para avaliar. Tem muita coisa para avaliar, mas, em resumo, eu acredito que essa vai ser uma oportunidade que só os desavisados vão usufruir. Perfeito, Guioto. E vão perder dinheiro aí por não ter um conhecimento técnico ou não ter buscado alguém que tenha conhecimento. Perfeito. Pessoal, agradeço vocês acompanharem esse podcast mais uma vez, onde o intuito é trazer conteúdo na prática com especialistas que têm a vivência na área para levar de maneira resumida, bem objetiva, sem juridiquês, sem termos técnicos, para conhecimento, né? Difundir conhecimento aí. Estou fazendo dentro da construção civil, da indústria, do mercado imobiliário, o podcast, o intuito é esse. Queria agradecer, Guioto, a sua presença aqui, trazendo esse conhecimento, toda a bagagem para nós aí no podcast. E, pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa os comentários, curta, compartilhe esse vídeo e agradeço a
vocês estarem assistindo aí o podcast. Um grande abraço e até nosso próximo. Até mais.